Bom dia, pessoal. Aliás, boa tarde, né? A gente tem falado muito sobre saber interpretar bem um livro, um texto e pessoas. Então, hoje eu quero esse livro tão maravilhoso, tão conhecido e que talvez não foi tão bem compreendido assim. Então, três meios de ler e de se qualificar se tu é um bom leitor ou não, né? Então, o leitor abaixo da média, ele vai pegar esse livro, não, é um livro infantil que fala sobre um príncipe, né? Uma criança que é um príncipe, filho de um príncipe, né? E ao ler esse livro não vai entender muito bem, né? E vai achar que é um livro de uma história infantil sobre um menino que tem as suas imaginações, né, criativas de uma criança. O leitor, na média, já vai ler e vai pensar, não, Pequeno Príncipe. O que está implícito, inferido aqui? Pode ser um livro de criança, como pode ser a história do autor, né, do Exupéry, quando ele era criança. Então, ele vai ler a capa já desse livro com um pouquinho mais de visão, né, e uma dedução, talvez não tão assertiva, mas vai conseguir ver o que não está implícito, né, o que está inferido, né, e o que não está explícito. Então, esse leitor mediano vai ler o livro, não vai entender muito bem e vai supor que esse livro é um conto infantil, pode ser uma fantasia e pode ser a história de um príncipe, um garoto que faz um desenho e que as pessoas não entendem o desenho dele, né? E que é uma história que passa uma mensagem de uma amizade verdadeira, né? Entre um príncipe e uma rosa. Então, por trás desse livro está essa narrativa dessa amizade fiel, né? Então, com aquela, né, o essencial é invisível aos olhos, né? Só se vê bem com o coração. Esses bordões aí que o autor criou. E aí essa pessoa que tem média leitura vai achar que, então, é um livro que passa essa mensagem de fidelidade da amizade, né? De considerar quem realmente é fiel a ti. E que só existe uma rosa, né? Tem tantas rosas no mundo, mas só existe uma rosa única, ou seja, só existe uma pessoa única, um amigo único, né? Cada um é único. Mas a pessoa que realmente sabe ler, porque é um livro difícil, gente, é um livro que tem que ser lido em vários momentos da vida, justamente pela capacidade cognitiva interpretativa. Esse livro, na verdade, ele fala sobre o ser humano. Quando ele é inteligente desde criança, né? Ele é criativo, ele faz um desenho e mostra o desenho para os adultos e ele acaba se chocando que os adultos não entendem o desenho dele. Ou seja, os adultos não são tão inteligentes assim, né? Então, o primeiro choque já está ali. Essa é a primeira interpretação assertiva. A segunda interpretação assertiva é que existe uma rosa, né, que se torna amiga dele, mas que é uma rosa muito vaidosa, ou seja, ela é egocêntrica e egoísta, porque tem ego, né? Ou seja, só ela se acha importante. As outras amizades não são importantes, só ela é a mais bonita e a mais importante. E a terceira e mais importante interpretação é quando esse garoto, esse príncipe, ele vai para os planetas e lá ele encontra várias personalidades, vários tipos de pessoas. E cada pessoa tem o seu dilema, tem o seu trauma, tem o seu ego, tem a sua inteligência e tem a sua cegueira. Então, é um livro que fala sobre personalidades de pessoas, sobre comportamentos, tanto de uma criança quanto de adultos, né? E que às vezes uma criança é mais inteligente que um adulto, tá? E a quarta interpretação, né, que engloba todas essas, é a própria história de vida do autor, que provavelmente ele se deparou com pessoas, adultos não tão inteligentes, que não entendiam ele, que podaram os sonhos dele, né, que ele tinha que parar de desenhar e que ele tinha que saber das matemáticas e do português e das biologias, né? Não tinha que se preocupar em desenhar.
né? Em usar o seu talento, né? E podou o sonho ali da criança. Então, é um livro que tem que ser lido de uma forma muito racional. É um livro que fala sobre personalidades e comportamento humano. Não é um livro para criança, não é um livro para adolescente, é um livro para adulto, tá? E provavelmente porque O Pequeno Príncipe, porque era uma criança extremamente inteligente, tão educada, que parecia um príncipe, tá? Então, nos vemos no próximo vídeo, para vocês verem a capacidade interpretativa de um indivíduo. Nós ministramos cursos também, tem pessoas que me procuraram e fizeram cursos comigo de escrita e de interpretação para ter o seu próprio estilo de escrita, né? Então, não adianta só tu ler vários assuntos de vários gêneros se tu não ter essa capacidade interpretativa para poder se diferenciar e não ser mais um plágio, mais uma cópia ou mais do mesmo, tá? Então, boa tarde a todos e assim como for vendo os livros, né, que as pessoas não conseguem ter uma interpretação tão assertiva, eu vou definindo aí o que cada livro quer dizer, né, realmente o que é a mensagem do livro.